Olá, pessoal! Aqui é a professora Amanda e neste vídeo nós vamos falar sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Exemplo A. Encontre o valor de x na figura abaixo. Então, olhando a figura aqui, a gente vai identificar que nós temos duas retas paralelas, esta e essa. As retas paralelas são aquelas retas que andam lado a lado e nunca se encontram. E a gente tem a reta transversal, que é esta aqui, a reta T. Ela é transversal porque ela tem pontos em comum com as duas outras retas. O exercício pede para a gente encontrar o valor de x de acordo com esta figura. Então, olhando aqui, nós temos dois ângulos. Um ângulo que mede 2x mais 6 e o outro ângulo que mede 3x menos 16. Para encontrar o valor de x, o que a gente tem que fazer? Descobrir qual é a relação entre esses ângulos para poder montar alguma equação e aí, quando a gente resolver a equação, a gente descobre o valor do x. Então, vamos olhar aqui. Qual é a relação entre estes dois ângulos? Se a gente observar, a gente vê que este ângulo aqui está na mesma posição que este ângulo aqui, só que este ângulo aqui está na reta R, é formado pela reta R, e este daqui é formado pela reta S. Mas eles estão na mesma posição em relação à reta T. Então, o que acontece? Neste caso, estes ângulos são correspondentes. E a gente sabe que sempre que os ângulos são correspondentes, eles têm a mesma medida. O que isso significa? Que 2x mais 6 é igual a 3x menos 16. Vamos escrever isso. Pronto, descobrimos uma equação para o problema. Agora é só resolver. No primeiro membro, eu vou deixar somente quem tem x. O 3x era positivo, mudou de lado, troco o sinal. O menos 16 continua aqui. O 6, que era positivo, passa para o outro lado, negativo. 2x menos 3x é menos 1x. Ou, a gente pode escrever menos x. Menos 16 menos 6 é menos 22. Menos x é igual a menos 22. Para eu isolar o x, o menos 1 que estava multiplicando ele, passa dividindo. 22 dividido por menos 1. Menos com menos, sinais iguais, resultado é positivo. Mas quando é positivo, eu nem preciso colocar. 22 dividido por 1 é 22. Então, x é igual a 22 graus. Segundo exemplo. Encontre o valor de x, y e z na figura. Vamos primeiro olhar o x. A gente tem que comparar ele com algum valor que a gente já tem, que no caso é o ângulo de 60 graus. Qual é a relação entre o ângulo que mede x e o ângulo que mede 60 graus? Se a gente observar, eles estão de lados opostos da reta transversal e na área externa formada pelas duas retas paralelas. Então, eles são alternos externos. E aí, a gente sabe que dois ângulos que são alternos externos possuem a mesma medida. Então, x é igual a 60 graus. Agora, vamos para o y. Como que a gente compara o y com o ângulo que mede 60 graus? Se a gente observar este ângulo que mede y e este ângulo que mede 60 graus, eles são correspondentes. Então, eles possuem a mesma medida, ou seja, o y também é igual a 60 graus. Faltou o z. Então, vamos observar. Aqui, a gente pode comparar o z com o x, por exemplo. A gente sabe que este ângulo aqui é um ângulo raso. Ele mede 180 graus. Então, x mais z é igual a 180. Vou escrever. Ou seja, eles são ângulos suplementares. Para resolver essa equação aqui, eu preciso colocar o valor do x aqui, que eu já sei quanto é 60 graus.
Então, 60 mais z é igual a 180 graus. Isolando o z, z é igual a 180 menos 60, ou seja, z é igual a 120 graus. Pronto, encontramos o valor de x, y e z. No último exemplo, encontre o valor de x. Então, a gente tem que observar qual é a relação entre esses dois ângulos que estão marcados aqui. Se a gente observar, o que acontece? Estes ângulos eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado da reta transversal, e eles estão na região interna formada pelas retas paralelas. Então, eles são colaterais internos. E a gente sabe uma coisa muito legal dos ângulos colaterais. Toda vez que os ângulos forem colaterais, eles também são suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Então, vamos escrever. 5x mais 36 mais 4x menos 9 é igual a 180. Vamos resolver essa equação. 5x mais 4x é igual a 180 menos 36 mais 9. 5x mais 4x é 9x. 180 menos 36 é 144. 144 mais 9 é 153. Então, x é igual a 153 dividido por 9. Vamos fazer essa divisão aqui no cantinho, 153 dividido por 9. Eu vou pegar 15, 9 vezes 1, 9, 15 menos 9, 6. Abaixo o 3. 9 vezes 7 é 63. 63 menos 63, nada. Então, x é igual a 17 graus. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação e até o próximo vídeo.